E eles não só passaram pelo Vale do Cedron, como eles entraram no olival, ou no jardim, o jardim do Getsemane. E Getsemane, por que olival? Né? Até que eu confuso aí. Por que um chama olival, o outro jardim do Getsemane? Porque Getsemane significa prensa de azeite. De fato, era um jardim, mas onde havia ali uma prensa de azeite, ou existiu alguma prensa. É o lugar onde o Senhor te espreme. É o lugar onde há uma prensa, uma provação acontece ali, onde o Senhor espremeu a Cristo. Foi ali naquele jardim que ele entrou e foi pressionado como uma prensa de oliva. E ele foi de fato pressionado ali, esmagado naquele lugar. E creio que ele foi esmagado muito mais ali, até mesmo do que fisicamente lá na cruz. Porque ali é que ele começou a clamar ao Pai, e o texto diz que ele ora, e a sua alma estava profundamente atribulada. O texto diz que ele clama e pede ajuda dos seus discípulos. Orem comigo, minha alma está triste até a morte. E ele vai, você conhece, ele vai orar até o Pai, e o seu suor transforma-se em, são como o seu suor, ele sua sangue. Mas a palavra de Deus diz que ele orou a quem o podia atender, e foi atendido, diz lá em Hebreus. Tanto foi atendido, irmãos, que o texto diz que os anjos vieram servi-lo. Naquele lugar. Vieram servi-lo, pastor, porque era Jesus, era o Cristo. Não, vieram servi-lo porque era um homem que estava ali, um homem sim, filho de Deus, mas um homem clamando ao Pai de todo o coração, sem se colocar como alguém incapaz, mas que expressou ali diante de Deus a sua fraqueza como homem. Porque diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas a tua vontade, não a minha. E o Pai o ouviu, o atendeu e o socorreu, não afastando o cálice, mas o fazendo suportar tudo aquilo que ele passou. Mas ele clamou. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que creem no Senhor Jesus. Vamos, a gente perde porque a gente não lê e não crê. Os anjos vieram servir Jesus porque ele cria. Assim como os anjos estão a serviço da igreja, nosso serviço, não como escravos que a gente manda e ele obedece, como ministradores de Deus sobre nós, mas que nos servem, nos socorrem, nos atendem nos momentos de luta, de estresse, de pressão. Talvez você esteja passando por esse momento de estresse, onde as coisas parecem que vão explodir, e você está tentando segurar a onda aí também. Quero dizer para você, Jesus não fez isso que você está fazendo. Ele chegou diante do Pai e disse: Pai, está pesado isso aí, está difícil. Me socorre. E ele não só chegou diante do Pai, mas chegou diante dos seus irmãos, os discípulos, e falou: vigiem comigo, porque está difícil. Mas a gente acha que não precisa dos irmãos. Jesus precisava deles, mas nós não. A gente fica segurando tudo, guardando tudo, não confessa, não pede ajuda, não pede socorro, até que o estresse, e a gente usa muito essa palavra estresse. O que é estresse? Estresse é uma palavra que vem da física. Existe, quando se estuda física, existe um chamado ponto de estresse de todo o material, onde você vai envergando, há vários exemplos que possa dar, mas quando você enverga, exerce uma força e ele vai se dobrando até o momento onde atinge o ponto de estresse e ele se quebra. O estresse é aquele ponto limite, chamada tensão de estresse. Algumas coisas têm uma tensão de estresse que é maior, você pode dobrar bastante, e outra você dobra um pouquinho e já racha, quebra. E às vezes nós estamos lá tentando segurar a ponto de quebrar, mas não pedimos ajuda, não pedimos socorro, não nos apresentamos diante do nosso sumo sacerdote, como diz a palavra, que pode nos socorrer, porque conhece as nossas aflições, passou por cada uma delas. Chega de bancar o valentão, o forte, o capaz.
Chega de se achar, né? Andar empinadinhos. Eu aguento o tranco. As coisas vêm, mas eu seguro. Mato no peito. Só máscara. Lá dentro você está sendo esmagado. E quando você for esmagado, ou vai sair óleo, se você entregar-se e parar de lutar com as tuas forças, o Senhor vai tirar de você o óleo, que vai abençoar outras pessoas, vai tirar a unção da sua vida. Assim como Moisés, com o peso de todo o povo sobre ele, Jetro chega e diz: Moisés, tu está maluco, Moisés? Divide aí, chama 70 e dá o conselho. E aquela unção que estava sobre Moisés foi derramada sobre aqueles 70 homens. Mas se você ficar lutando sozinho, quando você for esmagado, vai sair sangue, vai sair ferida, dor e mais dor. Porque a espada não serve para vencer as pressões dessa vida. A gente precisa lutar com as armas espirituais, com a oração, com a fé, com a entrega. Se não for pra te servir, deixa